Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. O assunto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é sobre paz. Sentir paz no coração. Como ter paz no coração? Aí fora, nas nações, entre os governos, acredita-se que haverá paz quando todas as nações tiverem exércitos fortes, muito bem equipados, aliados, nações que se juntam para se defenderem de ataques de outras nações também fortes. Então, quando todas as nações tiverem exércitos fortes, uma nação vai temer a outra e então haverá paz no mundo, não vai haver mais guerras. Mas isso acaba sendo uma utopia, algo completamente impossível. Guerras, mais guerras, e não temos a conta desse momento, quantas guerras estão sendo travadas no mundo. Então esse é o pensamento, o conceito do mundo sobre paz. Agora, o que Jesus falou sobre esse assunto? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Porque nesse momento, irmãos, nesse momento aqui, nesse instante, milhares e milhares de pessoas estão angustiadas, estão sentindo uma carência de paz muito grande em seus corações. Inclusive pessoas que são crentes, frequentam uma igreja, estão com o coração pesado, estão querendo alívio, querendo sentir uma paz que venha de dentro e conceda a eles uma melhor qualidade de vida. Então, agora, os bares, os teatros, os cinemas, e até em igrejas que têm culto no meio de semana, milhares e milhares de pessoas estão nesses lugares, conversando, bebendo alguma coisa, meditando, todos em busca de paz para o seu interior, para o seu coração. As pessoas estão atribuladas. Agora, isso não é um problema dos nossos dias, dessa década. Jesus, lá atrás, o Velho Testamento, desde o primeiro homicídio lá no jardim, nós já vemos o homem atribulado, as pessoas procurando paz insistentemente. A busca é tão grande por paz, tranquilidade de coração, que o tráfico de drogas é um dos maiores comércios que existe no mundo. Então, as pessoas diariamente consumindo drogas de todo tipo para encontrar sossego, tranquilidade no seu interior. E estatísticas mostram que os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo. Tem a ver também com o tamanho, a população dos Estados Unidos em comparação com a população de outros países. E que o nosso Brasil, se não um grande produtor de drogas, é um corredor, um dos maiores corredores para espalhar a droga pela América do Sul, pela América do Norte, que chegando até a Europa e a África. Então, são uns títulos que não honram nenhum governo, não é legal, não são bons
para nenhuma nação, né? Mas é a busca pela paz. As pessoas procuram na droga encontrar paz nos seus corações, nas suas vidas. É a grande busca. Então, falando nisso, vamos para a Bíblia hoje à noite. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Quem sabe você esteja angustiado hoje à noite, ansioso por alguma situação. Às vezes, na maioria das vezes, está já comprovado isso, que tudo aquilo que nos causa tribulação, que nos rouba a paz, não vai acontecer. Mas por causa do estrago que o pecado fez na nossa vida, você está passando esses dias, milhares de pessoas também, dias de tribulação, não consegue sentir paz no seu coração. Mas vamos à palavra de Deus, vamos pedir que a palavra de Deus nos oriente, a palavra de Deus nos conforte. É isso que o crente precisa fazer. Diante de qualquer situação de alegria, de dúvida, de medo, e agora no caso de ansiedade, ir à palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus diz, orienta, tá bem? Então eu convido vocês para que abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 4. Carta aos Filipenses, no capítulo de número 4. E Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 4, de Filipenses, capítulo 4. Bem fácil de guardar. Filipenses 4, verso 4. Vamos ler até o verso 7, onde a palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Muitas coisas, irmãos, muitas coisas nos afetam e roubam a nossa paz. Uma enfermidade, um orçamento que está com problemas, que não supre as nossas necessidades materiais, um filho rebelde, uma questão, até a questão mundial, guerras, incertezas, muitas, poderíamos ficar aqui enumerando vários motivos que levam as pessoas a perderem essa paz de que a palavra de Deus está falando aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, leva as pessoas a não experimentarem essa paz que excede a todo o entendimento, que guarda os nossos sentimentos e nossos corações em Cristo Jesus. São muitas as razões, motivos para não sentirmos paz. Queria chamar a atenção agora dos irmãos por mais uns 3 minutos da nossa palavra nessa noite, com a ajuda do pastor Jorge, aqui no telão. Gostaria de colocarmos esse texto aqui, Filipenses 4, de 4 a 7, o texto que nós acabamos de mencionar. E aqui nós vamos encontrar, irmãos, queria desafiar você, ou convidar você, para correr aí, pegar uma caneta, um lápis, o que estiver à sua mão, um papel, ou mesmo na capa da sua Bíblia, e colocasse aí, assinalasse aí, em Filipenses 4, de 4 a 7, a equação da paz. Como é que ela se forma? Quem gosta de matemática, não é o meu caso, mas
sabe bem o que eu estou falando sobre a equação, muitas equações para resolver problemas, para encontrar resultados. Então, nesse texto nós encontramos a equação da paz. Como é essa equação? Como é que se faz essa equação a partir do texto que nós acabamos de ler? Muito bem, está ali, irmãos, ó, regozijai-vos. Então, louvar. Louve. Louvar a Deus sempre. O que Paulo e Silas faziam perto da meia-noite, na prisão, sangrando, com fome, depois de serem açoitados por causa do nome de Jesus? Cantavam e oravam a Deus, e os demais presos os escutavam. Então, louvor. Mais equilíbrio. Seja a vossa equidade. Essa palavra equidade tem esse sentido. O vosso equilíbrio conhecido de todas as pessoas. Porque perto está o Senhor. Então, irmãos, quem não tem Jesus está desesperado. Não sabe o que fazer. Perdeu o sono. Vai perder o sono mais dias. Ou tem perdido o sono ao longo de muitos anos. Não consegue manter um equilíbrio, porque a oração, a comunhão com Deus, nos traz essa equidade, esse equilíbrio na nossa vida emocional. O espiritual se sobrepõe, controla o nosso emocional. Então, o texto bíblico vai falar sobre isso, fala sobre isso. Seja a vossa equidade notória, que todos percebam que mesmo em qualquer situação você experimenta paz, algo diferente que vem de dentro do seu coração para fora, inclusive contamina, chama a atenção das pessoas, tá bem? Notória a todos. Como é que isso é possível? Porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Agora vem a terceira parte aqui. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Então vem ali o terceiro elemento da equação. Louvor vai trazer equilíbrio, você vai colocar tudo diante de Deus em oração. Qual é o resultado? Isso é igual a quê? A Bíblia vai dizer, nós vamos entender aqui, terminando a leitura do texto, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, verso 7, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então podemos botar louvor, mais equilíbrio, mais oração, igual. Vamos ver, e fica, qual é o resultado desse texto, da aplicação desse texto na nossa vida, a partir do que acabamos de aprender, do que acabamos de ler agora. Podemos ter, pastor? Enquanto isso, eu quero insistir na questão regozijai-vos, né? Louvor, porque perto está o Senhor, conhecidas diante de Deus as suas petições, as suas necessidades, aí entra a questão da oração, que eu acabei de falar, e aí vem o resultado, que é a paz de Cristo, que excede o entendimento, que a gente não consegue entender. As pessoas não conseguem entender como é que passando por essa enfermidade, como é que passando por essa tribulação, passando por essa tempestade, você consegue manter o equilíbrio, experimentar a paz que Paulo está falando. E qual é o detalhe mais interessante de Filipenses, e em especial desse texto que nós estamos vendo agora, essa noite, meditando nele? Paulo escreve isso, irmãos, esse texto, preso. Ele não está de férias. Ele não está na praia, ele não está
assentado numa rede, contemplando um vale, um céu azul, pássaros cantando. Não está nessa situação, num lugar que transmita paz. Não, o apóstolo está preso. E ele dá essa recomendação para nós. E às vezes nós estamos presos também em alguma situação aí que tem nos roubado a paz no coração. E interessante que ele diz de novo, né, no início, no verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, o apóstolo Paulo tinha autoridade para falar isso. Acabei de citar a situação que ele enfrentou, preso com Silas. Então, ele tem autoridade para falar assim, porque ele vai dizer depois, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, na fartura, na falta, e sei sentir a presença de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo é um bom modelo, uma inspiração para nós como crente, e nós como crentes, no seu relacionamento com Deus. Então, o nosso Deus é o Deus do apóstolo Paulo. É o Deus que ele servia, Deus que o salvou, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nós servimos. Muito bem, então o que a Bíblia fala de paz? É isso. Totalmente diferente do que o mundo imagina. Mas a gente não pode falar sobre esse assunto sem ouvir a palavra de Jesus. Vamos então para o texto de João, capítulo 14. É um texto muito interessante, João 14, porque Jesus já tinha falado que estava prestes a morrer na cruz, que estava prestes a ser crucificado, que a sua hora havia chegado. Era uma oportunidade para, uma possibilidade para uma grande agitação, desequilíbrio, não é? E medo e tudo mais. Mas olha o que ele diz, o que ele nos deixa naquelas últimas horas ali, aqueles momentos que antecedem a crucificação. João 14 registra, versículo de número 27. Deixo-vos a paz. Olha, ele está se despedindo e diz isso, irmãos. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fiquem com medo. Não se turbe o vosso coração. E Jesus estava bastante afetado por aquele momento ali. Tanto que ele deixa os apóstolos sozinhos, e ele sozinho vai para o Getsemane orar. E ele busca, ele suplica a Deus, tanto que a palavra de Deus diz que ele soa sangue. Então, como homem, Jesus está sofrendo muito, mas ele consegue ministrar essa palavra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. É isso que nós estávamos falando, eu estava falando agora há pouco. As pessoas buscam de várias formas, em vários lugares, em vários prazeres, encontrar essa paz que o seu coração pede, que o seu coração quer. E Jesus diz, olha, a paz que eu ofereço é completamente diferente do que essa que o mundo está oferecendo. Completamente diferente. Agora, irmãos, da onde que Jesus tira? Que paz é essa que Jesus sente e deixa conosco? E que a gente tem possibilidade, então, de experimentar também na nossa vida? Já que diz mais adiante, não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo vai ficar com vocês. E o Espírito Santo é Deus na nossa vida. Meus irmãos,
Como é possível Jesus falar sobre paz, sabendo que a cruz estava logo ali na frente? Alguns momentos, alguns dias, poucos dias, ele iria morrer na cruz. Como é possível? Então, irmãos, é muito interessante o verso 28, ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus sabia da onde ele veio e para onde ele ia. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, tem Jesus como Salvador, entende da onde que viemos, crê no livro de Gênesis, crê em João 3,16, fomos criados ali no paraíso. João 3,16 fala do amor de Deus por nós, sabemos de onde viemos e sabemos para onde iremos. Exatamente como Jesus. Isso nos enche de paz, irmãos. Isso conforta o nosso coração. Isso é maravilhoso, ter essa certeza, essa garantia. Meus irmãos, os seus vizinhos aí, feche os olhos e lembre quantas casas, só no seu quarteirão aí, só na rua, só aqui no quarteirão onde está localizado o templo da igreja. Quantas pessoas não sabem dessa verdade maravilhosa, da onde viemos e para onde vamos. Um encontro com Jesus nos dá essa certeza, que viemos do Pai, viemos do paraíso e estamos voltando para o paraíso através da salvação oferecida por Jesus. Então, a paz que Jesus oferece é porque ele sabia disso. E se você tem Jesus como Salvador, isso deve encher o seu coração de paz. Regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Outro detalhe interessante é que Jesus, olha, irmãos, ele tinha todo o poder do Pai à sua disposição. E ele usou esse poder. E com esse poder, Lucas 4, ele expulsa demônios. Em Marcos capítulo 4, ele acalma a tempestade. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. O poder que o Pai colocou em suas mãos, ele usava em benefício dos outros. Também momentos antes de se ausentar para os céus, ele disse, vocês estão impressionados com a obra que viram ou que estão vendo, que o Pai faz através de mim, vocês irão fazer uma obra ainda maior do que essa obra que eu estou fazendo. Como é que a gente consegue fazer uma obra maior? Pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Então, o Espírito Santo na nossa vida é o poder de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer. A palavra de Deus diz. É o poder de Deus para a nossa vida como crentes. Em Mateus 28, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, portanto, ide. Eu entrego esse poder, vocês têm esse poder para irem e deem continuidade à obra que eu iniciei e anunciem esse evangelho e façam o reino de Deus prosperar, crescer. Todo o poder me foi dado e eu entrego esse poder. Então, irmãos, ter essa comunhão com Deus, ter consciência desse poder que Jesus tinha e que está à nossa disposição para vencer os nossos medos, a nossa angústia em relação ao amanhã, em relação à semana que vem. O poder de Deus que está em nós nos liberta.
quando entendemos essa palavra, nos apossamos dessa palavra na nossa vida. Outro detalhe interessante que enchia o coração de Jesus de paz é que Jesus viveu uma vida de servo. Jesus viveu para servir. Ele não viveu esperando que todos viessem a Ele para dar uma palavra, para elogiar Ele, para agradecer a Ele. Viveu para as pessoas, viveu para nós ou por nós. E Ele viveu tanto pelos outros, para os outros, que deu o melhor que Ele tinha, a vida dele crucificada na cruz do Calvário. Meu irmão, quando você começar a servir, a fazer algo em favor do seu próximo, não há palavras no nosso coração para descrever a alegria que sentimos, a realização que sentimos como crentes em poder servir. Pode ser bem pequena a nossa ajuda, uma palavra bem breve, mas de servo. E aí ele lavou os pés dos discípulos, e como é difícil essa questão de lavar os pés, né? Lavar os pés ali, o que mais me chama a atenção é Jesus ter lavado os pés de Judas, inimigo, ali envolvido no grupo apostólico. Assim que Jesus lava os pés de Judas, ele sai, caminha com esses pés para trair o Senhor Jesus. Mas ele viveu uma vida de servo, e ele disse, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você tem servido, meu irmão? Não só na igreja, não só aqui nas quatro paredes, mas por onde você anda. Você tem visto alguma necessidade onde Deus possa te usar? Sirva, meu irmão. Ajude. Ame o seu próximo. Eu convido você para, hoje à noite ainda, ou no máximo até o final dessa semana, procurar aí na sua Bíblia, ler e meditar na parábola do bom samaritano. Do bom samaritano, que para no caminho e ajuda aquele homem que havia sido assaltado. Leia a parábola do bom samaritano, medite nela e olhe ao seu redor. Com certeza há pessoas ao seu redor que você pode servir, em situação pior que você, necessitando da sua ajuda. O tipo de ajuda o Espírito Santo vai mostrar para você. Mas lembre de Jesus. Então, quando a gente serve os outros, fica pensando em si mesmo, nos seus problemas, nas suas mazelas da vida e tudo mais, você serve, isso enche o nosso coração de paz. E ainda um outro motivo que eu vejo e compartilho com os irmãos para terminar, que Jesus sentia essa paz e pode ministrar a nós, é que Jesus não tinha pecado. Então o pecado é que nos rouba a paz. Mas a Bíblia tem um remédio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gosto de comparar esse texto também com 2 Coríntios capítulo 5. No verso 21, a palavra diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Jesus não tinha pecado. Repito, pecado rouba a nossa paz. E o remédio para o pecado é a confissão. Meus irmãos, não existe pecado maior do que o nosso Deus. Ele pode perdoar. Pecado é um lugar de dor. Leiam a história de Davi, depois do seu pecado.
É um lugar de dor. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Como é importante trabalharmos a santificação das nossas vidas, nos livrarmos do pecado. Nunca vamos conseguir nos livrar de todos os pecados. Somos pecadores e assim vamos morrer. Mas buscar uma vida de santificação, muitos pecados nós podemos evitar. Podemos evitar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E então sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Não vale a pena ficar acariciando, ficar guardando, ficar praticando pecados. Ah, pastor, o que é pecado? Nossa consciência nos mostra o que é pecado. Nós sabemos o que é pecado. É aquilo que desagrada a Deus. Aquele homem, aquele ladrão lá na cruz, nunca tinha ouvido Jesus. Nunca tinha seguido Jesus. Mas ele disse para o outro: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Olha a consciência. A consciência nos mostra o erro, nos mostra o pecado. Mas a Bíblia também apresenta a solução. Está em Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Nós somos, deixa eu terminar com essa ilustração. Nós somos como o peixe no mar ou num rio. Lembra disso, irmão? Nos comparando, ou podemos nos comparar com um peixe no mar. O pescador lança a isca, ele tem o mar inteiro para usufruir, nadar, aproveitar, viver, é o seu habitat natural. Ele vai atrás daquela isca e ali ele perde a vida. Ali ele é tirado do mar, onde ele tinha tudo, continuar vivendo bem. Então Satanás vive jogando iscas, pecado, e a gente abocanha, né, como o peixe faz, essas iscas jogadas por Satanás, e ele vem, nos rapta, nos tira e nos enche de angústia, de depressão, de tristeza. Ele não quer que a gente sinta a paz que Jesus oferece. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Porque nós sabemos, irmão, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Meus irmãos, nós temos o poder de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Temos esse poder à nossa disposição. Precisamos usar essa unção especial que nós temos, que milhares de pessoas não têm e por isso não sentem paz. Viver uma vida de serviço, servir mais. Nunca é demais servir. Jesus sentia paz porque ele não tinha pecado. Pecado que rouba a nossa paz. Pecado é um lugar de dor, como foi, só para citar o exemplo de Davi. Você já teve essa experiência? Já teve. Pecado é um lugar de dor emocional que nos afasta de Deus, atinge o nosso espiritual. Que Deus nos ajude a gente experimentar essa paz em nossa vida. Regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Que todos percebam o seu equilíbrio, que há algo diferente em você. Que você possa colocar tudo diante de Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que não dá para entender, excede todo pensamento.
ocupe a vossa mente e o vosso coração. Pense nisso, irmão, e que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida. E a minha oração como pastor é que você possa experimentar essa paz aqui, de que a palavra de Deus fala essa noite. Vamos orar. Deus amado, eu quero te pedir nesse momento, por alguma pessoa, algum irmão, que anda angustiado nesses dias. Alguma pessoa que anda preocupada com amanhã, que não consegue sentir essa paz que o apóstolo Paulo e Silas sentiram lá na prisão. Não consegue entender essa paz que Paulo diz aqui, escreve mesmo estando preso, sofrendo. Que não conseguem assimilar essa paz que Jesus deixou. Deixo-vos a minha paz. Nos ajude, ó Espírito Santo, que habita em nós, a experimentarmos essa paz, que excede a todo entendimento, que inunda os nossos corações, nesses dias difíceis que vivemos. Que essa paz que nós sentimos, nós possamos transmitir aos outros, outros possam ver, e isso possa ser um testemunho àqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, nisso. Nós oramos em nome de Jesus, poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.